Agradecer de todo mundo estar aí, um evento do caralho aí, pô, mó bacana, satisfação estar aqui. Bom, meio como do que a Diana comentou, começar a falar aqui a respeito da parte da apresentação em si, refactoring, importância e técnica em sistemas legados, ou seja, eu vou focar bem na ideia dos 2 pontos mesmo, eu vou explicar um pouquinho da importância e vou explicar depois um pouquinho da parte da técnica em si, de algumas coisas ali. Coloquei a data, aquele ali e tal, beleza, algumas referências. Começando, essa daqui é a agenda básica. Eu gosto de colocar uma lista assim, porque pelo menos eu não me perco. Eu sou meio pirado de lista, mas enfim. Primeiro, fazer uma apresentação de mim, rapidinho. Aí depois eu vou abordar essa questão da parte do que é refatoração, para mostrar e por que se preocupar com refatoração. Esses 2 pontos é onde eu vou frisar a importância do porquê eu gosto desse tema, do porquê eu quero falar a respeito disso e por que é importante. Depois eu vou partir para 10 técnicas práticas de alguns exemplos específicos, alguns de experiência, outros baseados em code smells, outros baseados em técnicas assim, para a gente poder ver algumas coisas mais práticas, que só falar é uma coisa, mostrar é um pouquinho diferente. Depois disso daí eu vou partir para as conclusões em si, tipo, de quais eram os pontos de tudo que a gente destacou aqui, do que a gente discutiu, colocar os motivos ali finais e depois colocar as referências ali. Beleza? Bom, apresentação, esse aí sou eu. Eu sou Davi Marcondes Moreira, eu sou desenvolvedor de software no Pagar.me. Trabalho principalmente com integrações de plataformas lá de e-commerce. Se pesquisar na internet alguma coisinha por DevDrops, vai aparecer meu nome, provavelmente, assim espero. E eu escolhi o tema justamente da parte de refatoração, justamente por aquela última questão ali, mending versus making. Para mim, a diferença de mending, que seria, digamos, consertar, para mim sempre foi muito mais divertido em software do que da parte de criar do zero. Eu sempre gostei mais de chegar, pegar, ter uma coisa tipo mais que já existe, chegar, dar uma melhorada nela, resolver uma parada assim. Sempre foi uma coisa que eu sempre tive mais prazer do que na parte de criar em si. Criar é legal, mas consertar o brinquedinho quebrado ali é uma coisinha bem interessante, bem bacana. Beleza, explicar um pouquinho agora o que é refatoração. Esse carinha aqui, todo mundo meio que já conhece, para quem não conhece, esse aqui é o Martin Fowler, coautor do livro Refactoring, é bem referência no assunto. Ele coloca em suma numa frase que a refatoração é uma técnica controlada para melhorar o design de uma base de código que já existe. Ou seja, independente se é um código novo ou se é um código velho, toda vez que você pensa em estar fazendo uma melhoria no design dele, você está pensando em refatorar ele de uma forma. Seja, acabei de escrever, ou é aquele sistema que está lá há 10 anos, eu acabei de chegar na empresa e eu vou ter que dar conta daquilo dali agora. Então, toda vez que você está fazendo isso daí, você está caindo nessa definição de refatoração. O que também dá para chegar e concluir que é aplicar mudanças em código sem comprometer as suas funcionalidades finais. Ou seja, você está trabalhando numa agência ou numa loja, alguma coisa, que vocês têm um e-commerce específico que vende, sei lá, todos os produtos que vocês têm lá. E está cada vez mais difícil você dar manutenção do código, de alguma coisa que já existe, ou colocar coisas novas nele. Aí, poxa, como é que eu consigo melhorar? Eu posso simplesmente estar fazendo alguma coisa lá, desde que eu não esteja comprometendo a funcionalidade daquilo. O cliente continua colocando o produto no carrinho, continua comprando, e todo mundo continua feliz. A empresa continua tendo a receita dela, e a gente continua tendo o salário nosso sem ser mandado embora. Por que se preocupar com refatoração? Esse cara aqui é o David Bernstein. Ele também é bem famosinho nessa parte aqui de refatoração, é bem bacana. Ele tem um livro muito legal que eu estou meio que lendo ele na metade dele, o Beyond Legacy Code, é um livro bem bacana mesmo. Inclusive, para quem procura no assunto da parte de dicas práticas também, o Beyond Legacy Code é um livro legal pra caramba, porque ele tem um capítulo específico só de parte prática também. É um livro bem legal disso daí. Por que se preocupar, então? Por que a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa? Ele explica, né, que o software ele é um recurso, e como qualquer recurso, a gente quer que ele continue provendo valor, né, tipo num certo determinado de tempo. Você vai descartar ele num tempo, você vai alterar ele, tudo bem, mas você não quer que aquele resultado que você teve depois de alcançar um certo tempo, que ele simplesmente perca o valor que ele estava entregando para a empresa. E muitas vezes você tem essa questão de que, poxa, o sistema é legal, o sistema é mais antigo, mas ele é a principal entrada de receita na empresa, e você deseja que ele continue fazendo isso daí. Seja você, seja seu gerente, os diretores da empresa, todo mundo quer que ele continue tendo isso daí. Então, você se preocupa com isso porque isso daí é uma realidade. Uma outra forma que eu gosto também de pensar a respeito disso daí é que manter sistemas é parte crítica de todo tipo de negócio digital.
Ou seja, tanto faz se você está entrando numa empresa nova que está começando, ou você está entrando numa empresa que já é consolidada no mercado, uma IBM de 100 anos que existe por aí, você dá continuidade de alguma coisa que já existe, seja antiga, ou que você acabou de criar, que você fez ontem ou há 10 minutos atrás, você sempre vai trabalhar com esse tipo de realidade. E isso é muito importante para a parte do negócio, principalmente nesse ponto, que eu tinha comentado antes. Geralmente o sistema está lá como a principal entrada de receita na empresa. E aí, poxa, ok, tudo bem, tem a parte de código legado, tem isso daí, mas, poxa, eu já tentei algumas vezes, já estava fazendo, não era uma coisa tão fácil assim. Pô, beleza, está muito bacana, muito filosófico e tal, mas geralmente para mexer em código legado, você estava numa situação assim, né? Você ia lá, falava que, pô, era uma coisa bacana, vou fazer acontecer, e aí, de repente, você se lasca. Quem nunca? Quem pelo menos passou por uma situação assim? Levanta a mão. Quem não levantou pode ter certeza que vai passar. Pode ter certeza na vida. Enfim, pô, já tentei fazer, já me lasquei, poxa, como é que eu posso ver alguma coisa diferente a respeito disso? Entra no ponto agora da questão das técnicas práticas. Ela literalmente é disclaimer baseado em fatos reais, realmente. Não são só meramente situações que a gente procura pensar, são situações realmente que eu vivenciei, ou que colegas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar vivenciaram, e foi mais ou menos a ideia de como a gente conseguiu resolver e sair do buraco disso daí. Agora eu vou usar a mágica do Live Encode, que já deixei tudo pronto, mas vai executar, normal aqui, então beleza. Deixa eu colocar aqui em tela maior. Uma pergunta, todo mundo está conseguindo ver o tamanho da fonte? Está todo mundo de boa? O pessoal que está mais atrás, está tranquilo? Beleza, legal. Estava com muito medo de que não desse, porque eu já tinha deixado a fonte maior, eu trabalho com uma fonte menor ainda. Eu gosto. Bom, a primeira prática que eu vou mostrar aqui para a gente, é uma prática bem simples, ela não é relacionada à questão da parte, digamos, é meio que da parte de um Ismael, assim, mas é uma parte bem simples para que você pode começar a fazer as coisas, que é de você renomear métodos obscuros. O objetivo aqui dessa prática é que quando a gente encontra um método, uma função, alguma coisa que tem de uma classe, alguma coisa que é bem complicada, que você olha para aquilo e fala, tipo, meu, é difícil mexer nisso daqui. Principalmente porque isso daqui pode ter várias chamadas dentro do meu sistema como um todo, e eu não conheço a base de código como completa. Eu vou mexer nisso daqui que eu quero mexer, e, cara, certeza, vai quebrar em algum lugar que eu não conheço, é território desconhecido para mim. O objetivo, então, vai ser encontrar um método que a gente queira refatorar, mas a gente não sabe as chamadas dele. Então, a gente vai fazer a movimentação dele para um outro cara, para que a gente possa trabalhar de uma forma isolada, sem quebrar isso em outras partes. Ou seja, a gente não precisa conhecer o todo. Deixa eu pegar aqui, beleza. Opa. Nice, legal. Bom, todo mundo conseguindo ver então, né? Belezinha. Aqui do lado esquerdo da tela, a gente tem esse exemplo, uma classe full, qualquer assim, como está destacado ali, né, usado por todo o sistema. Beleza? Então, é uma parte mais curta ali de código. E aí a gente tem esse método ali, o velho método complicado. A gente tem esse cara ali que, beleza. Ele faz um monte de coisa de lógica dentro dele. Ele faz consulta de banco de dados, ele vai realizar validação, ele vai buscar produto em cache, ele vai fazer cafezinho, batata frita. Cara, o que você quiser, ele tem uma trolha de linha de código nele. E, cara, vai ser difícil a gente chegar e pegar e mexer nele. Porque ele tem um monte de coisa, está complicado, a gente quer mexer. Mas é difícil porque a gente não sabe onde mais ele é chamado. E se eu mexer, eu vou acabar comprometendo o meu sistema. Uma forma que você tem é essa questão da parte de você movimentar ele. Aqui eu tenho um arquivo foo, eu vou abrir o arquivo bar, aqui nesse outro lado aqui, e aí beleza. Eu criei uma outra classe, aquela classe bar ali em cima. Ela está basicamente dentro da mesma namespace, mas só para uma mera questão. Eu estou consumindo aqui a minha classe foo, que era aquela classe original ali, com um método mais complicado. E dentro dela, eu crio um novo método, new clean method. Sei lá, pode ser o nome como a gente quiser, a gente pode colocar um nome mais claro. E aí, beleza. A ideia é, eu estou trabalhando só com um cara aqui para encapsular ele dentro, para poder começar a mexer nele sem que eu tenha que mexer nas outras chamadas. Ou seja, a partir do momento que eu começo a consolidar esse cara, eu não vou replicar a chamada do old complicated method para o resto do meu código. Eu vou começar a chamar só esse new clean method. Então, toda vez que eu precisar de alguma outra coisa, eu chamo esse cara. Enquanto eu ainda mantenho esse daqui para saber exatamente, enquanto eu investigo, fazer aquele CSI, aquela investigação toda bizarra, de achar onde é que esse cara está sendo chamado. Aí agora, aqui dentro, a gente pode agir sem o risco de quebrar as outras chamadas. Então aqui eu posso simplesmente instanciar full e posso evocar o old complicated method aqui dentro, sem que eu esteja mudando alguma outra coisa dele em si,
sem que esteja quebrando alguma compatibilidade dentro do meu sistema. E aí, gradativo, eu posso estar fazendo. Isso daí é uma coisa mais simples, porque você tem uma grande vantagem de poder controlar bem os efeitos colaterais de você mudar um método, sem você conhecer a base toda de código. Imagina que você está trabalhando com um sistema de, sei lá, tipo, 30 mil, 60 mil arquivos, sem considerar vendor. A segunda técnica aqui que eu vou mostrar é a questão de extraindo responsabilidades. Ou seja, a gente tem o mesmo tipo de cenário um pouco mais complexo, mas a gente vê que, poxa, eu agora posso mexer nesse cara, eu quero mudar o cenário de como tem dentro dele. E eu sei que ele está fazendo muita coisa. Cara, esse daqui vai ser um pouco mais complicado. Esse daqui tem alguns exemplos, que é da parte do data clamp e o extract, que é a forma de você refatorar isso daí, para você poder fazer esse tipo de movimentação para ele. Então, o objetivo aqui vai ser reduzir a complexidade do código através de remoção das responsabilidades nele contidas. Então, a gente vai ver uma coisa que é muito rebuscada e vai começar a tirar essas coisas de dentro dele. Quem aqui já trabalha ou trabalhou com Doctrine? Beleza, legal. Não está exatamente dentro do conceito, mas vamos imaginar que isso daqui trabalha com o nosso conceito de repository. Beleza, então a gente estava lá trabalhando com o Symfony, Doctrine, beleza, a parceria, a gente tem o nosso repository. Vamos supor que a gente tem esse repositório de vendas, esse Sales Repository. E aí ele tem dois métodos ali que a gente criou. Ele tem um Sales Total, que ele simplesmente vai fazer uma consulta para mim, criando ali tipo, toda a parte de Sales Total, fazendo um sum, a respeito tipo, dentro de um período de tempo, eu quero saber qual foi o valor total de vendas. Vamos supor que eu preciso disso daqui para uma dashboard, para algum resultado, para mandar um push, notification, para alguma coisa. Esse daqui está fazendo dessa forma. E aqui eu também tenho esse mesmo método, que ele faz praticamente a mesma coisa, a diferença é que ele vai procurar fazer isso daí dentro de um intervalo de uma semana. Então, ele tem o Weekly Sales Total, que ele faz a mesma coisa. Mas veja que tem um parâmetro aqui. Aliás, melhor, tem um padrão aqui dentro. A gente vê que ele sempre está criando as mesmas condições de data. Ele sempre está manipulando isso dentro dele. E isso acaba ficando um pouco meio complicado, porque quando você precisa, vamos supor, sei lá, eu quero fazer agora um monthly sales total, eu quero calcular o total do mês. Se você seguir a mesma lógica do código que está aqui, você vai criar um terceiro método, onde você vai definir de novo as suas classes de tempo, de intervalo de tempo, conforme o tempo que vai sendo passado, e aí você vai criar de novo, ou seja, você vai começar a replicar isso daí. E, cara, isso daí é a primeira coisa que dá para bater o olho, que está vendo que está um pouco complicada. Você pode mexer com algumas outras coisas do Doctrine ali, como está fazendo ali da parte do Query Builder, mas vamos dar um foco primeiro nessa parte do datetime. Então, poxa, o que eu tenho de parâmetro em comum aqui? Que é a questão a respeito do data clamp, que é o codesmel que a gente está tentando identificar aqui para ver essa parada. A gente está vendo que ambas as funções, Sales Total e Weekly Sales Total, elas recebem o mesmo tipo de parâmetro de argumentos. A gente sabe que a gente vai ter um array de atributos ali, que ele vai ter um argumento de início e de fim. Ou seja, ele sempre vai estar fazendo alguma coisa específica desse tipo. E aí, beleza, eu sempre vou ter que considerar esses caras, eu sempre vou ter que fazer alguma outra coisa, poxa, e aqui eu só tenho essa questão do date interval. Ok, beleza. Vamos começar tirando esse cara, para que a gente possa tirar essa responsabilidade, para que o repository não tenha que se preocupar em calcular a data para a gente. Então, beleza, a gente pode criar essa classe básica ali de dateRange, o nome é meio bizarrinho, mas tudo bem. Ele vai ter alguns atributos ali, ele vai receber no construtor dele os parâmetros de data que eu quero, e eu vou colocar três métodos ali, para que ele possa fazer essa operação para mim. Eu não preciso me preocupar dentro da minha parte de repository, onde eu vou estar preocupado exatamente em criar as queries para ter os tipos de resultados que eu quero mostrar para o nosso negócio, eu não vou me preocupar com essa questão de parte de montar data. Eu vou atribuir isso daí para um outro cara. Geralmente, quando você vê a ideia do data clamp, é quando você vê que, cara, aquilo dali está se replicando e aquilo dali está gritando para sair de lá. Você vê, é bem evidente. Então, a primeira coisa, move esse cara para um outro cara. E aí, beleza, a gente tem ali, ele faz toda a manipulação do datetime, beleza, bacana. E aqui no final, ele faz toda essa parte aqui para a gente. Aqui, beleza. E aí, depois a gente pode terminar um extract final a respeito assim. Ou seja, ao invés de ter a classe como a gente tinha dessa forma, agora a gente trabalha, deixa eu abrir ela aqui, no outro, para ficar um paralelo mais fácil para a gente poder enxergar mais ou menos um antes e depois. Beleza,
aquele data clamp específico, com os parâmetros e a repetição de coisas que a gente vê como evidente que pode ser movidos para outro cara, agora foram movidos. E eu posso usar essa questão da parte de critério do intervalo de datas para outras coisas dentro do meu repositório, dentro do meu projeto. Eu posso estar usando para qualquer outra coisa que eu quiser. Sei lá, se eu preciso passar alguma outra coisa para front-end para calcular um intervalo de data, para filtro de pesquisa, tudo bem, beleza. Tirei esse cara de lá de uma forma fácil. Agora o meu repository ele só tem que se preocupar exatamente com a parte do Query Builder mesmo, com a parte de resultados disso. Remover código morto. O objetivo aqui agora é a gente identificar trechos de código que não estão sendo mais usados ou que foram criados em um certo determinado de tempo e, no fim das contas, a gente criou e depois acabou não usando mais eles. Isso é muito comum a gente acabar encontrando, tipo, na base de código, aquele bloco de código comentado, tipo, se de repente você decidiu pegar uma task diferente que você nunca viu na vida e, de repente, você foi lá e acabou achando aquele blocão de 20, quase 30 linhas comentadas lá e você se pergunta, mano, o que isso está fazendo aqui? Não devia estar. A gente está deployando esse negócio direto em produção e nem sequer é lido isso daqui, não é nem executado isso daqui, não tem nem chance de ser. Ou então, não está comentado, mas é um método que alguém, sei lá, no momento estava pensando na funcionalidade, de repente a pessoa saiu da empresa, e aí depois você pegou aquilo dali, se abraçou, né? Você herdou a task da outra pessoa, e aí de repente, pô, o que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu não sei, eu nem sei por que ele fez isso. Então é bom você usar algumas coisas que te ajudam a respeito disso daí. Você pode pegar e navegar por toda a parte do seu código, mas, cara, se for uma base de código com muitos arquivos, isso vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, poxa, como que você pode fazer? O PHP tem várias ferramentas, assim como toda a informação. Uma delas é o Mess Detector, o famoso PHPMD. A gente usa ele principalmente para você verificar, como o nome dele indica, né, identificar detector de bagunça. Ele tem vários padrões, assim como o Code Sniffer tem os standards dele de PSR1, PSR2 e por aí vai. Ele tem alguns padrões para você identificar algumas coisas do tipo. Para situações desse cenário em específico, a gente vai justamente usar um rule set já padrão do Mess Detector, que é chamado de Unused Code, ou seja, código não utilizado. Ele vai varrer estaticamente os nossos arquivos e identificar atributos ou coisas do tipo que você não está usando. E vai apontar para você poder fazer esse tipo de adição para você. Eu, particularmente, eu gosto pra caramba de Makefile, então toda vez que eu tenho um comando muito longo, eu boto no Makefile para ficar rodando, ou seja, mesmo se só tiver uma task só, vai fazer isso daí. Então esse Makefile é o cara que vai estar olhando, tipo, todos os arquivos que tem ali. Essa daqui é uma imagem de Docker que eu fiz com as ferramentas de análise estática. Então, beleza, eu não preciso ficar instalando no meu ambiente, eu rodo lá, beleza. E aqui eu estou usando PHP Mess Detector. Eu vou apontar para a pasta src, que é a pasta que existe dentro desse diretório aqui específico. Eu estou pedindo o tipo do output, text, e eu estou usando o rule set unused code. Então, ele vai fazer toda essa investigação aí para mim. 3 aqui, beleza. Ele tem toda essa parada de código aqui. Tá? Vou fazer aqui, beleza. Tem o meu Makefile ali, beleza. E tem a minha pasta src, que é onde eu quero chegar e fazer essa análise. Então, agora eu vou fazer um make unused code, é o nome da minha regra ali. Beleza. Ele identificou que dentro desse código aqui, que, aliás, é o código de um boilerplate que eu fiz de bot para Telegram, que eu particularmente gosto. Eu estou um pouquinho triste porque ele é feito baseado no Silex, e o Silex já era. Mas eu vou depois fazer uma parada com o Symfony para esse cara. Mas, enfim, é de um projeto real que realmente eu uso. Eu uso esse cara, tipo, toda vez que eu preciso fazer um bot para Telegram, eu uso esse cara de skeleton, e ele tem esse what command, que é um comando padrão lá. E por uma questão, simplesmente, eu coloquei, eu acabei colocando atributos como nome, descrição, uso, versão. Eles estão como privados e eles não estão sendo usados. Então, poxa, eles têm a visibilidade como privada. Ele está verificando, cara, você declarou esses caras, eles são exclusivos do domínio desse objeto e você sequer está usando eles. Então, da mesma forma como o Code Sniffer, que ele vai mostrar aquele output para a gente, mostrando a linha do arquivo, mostrando exatamente qual é o ponto, qual é a regra que você está violando, o Mess Detector, nessa regra, ele vai verificar isso daí. Ele tem muitas outras regras, eu não vou aprofundar muito no Mess Detector aqui para essa talk, mas eu recomendo para vocês darem uma olhada. O Mess Detector é uma ferramenta bacana pra caramba, já existe já há um tempinho. Quem não chegou a mexer, a brincar com ela, é bem legal, ela é bem bacana, tem umas paradas bem bacanas dela. Eu vou usar ela no outro exemplo aqui também, usando um outro rule set. Mas, enfim, a gente sabe que tem esses caras aqui, então, poxa, se eu for lá e abrir o código, tem exatamente nesse arquivo, what command PHP, na linha 9, 10, 11, 12, eu tenho esses atributos que eu sequer estou usando. Sei lá por que, caceta, eu quis declarar esse negócio, mas está lá. E, cara, eu não preciso usar aquilo. De repente, eu deixo aquilo dali, uma outra pessoa que não entende o propósito daquilo dali, vai começar a criar getters e setters para manipular aquele cara. E aí começa o negócio a proliferar.
É o princípio do Code Smell. Ele vai estar identificando para você com um problema que você, cara, você tem que começar a ter atenção para isso daqui. Ele não é exatamente o problema em si, mas ele vai começar a identificar para você. Aqui. Esse próximo exemplo aqui é o corrente de chamadas, ou message chain, na questão da parte de Code Smell. O objetivo que a gente tem aqui é que quando a gente identifica que a gente está passando coisas demais entre métodos de um para o outro, a gente precisa começar a analisar se a gente deve de fato manter esse formato. Imagina o seguinte, imagina que a gente tem um cenário, eu tenho um exemplo aqui básico, é bem simples, mas acho que a gente vê muito isso daí em muitos tipos de situação, principalmente quando a gente está começando a planejar o código antes de testar, e quando a gente está planejando uma coisa um pouquinho maior, a gente está começando a pensar, tipo, ao invés de pensar naquilo que a gente está desenvolvendo nesse momento, a gente começa a pensar numa coisa de daqui 2 ou 3 semanas ou meses. Esse aqui é exemplo, a gente tem uma classe de venda, que ela tem um atributo ali de customer, e ele tem um cara que retorna esse customer para a gente. Beleza? Ok. Tem essa minha classe de customer. Ok, beleza, que é a representação daquele carinha. Ele tem, como cliente, né, ele tem um endereço de e-mail para poder entrar em contato com esse cara, e ele também tem um get desse e-mail. So far, so good. Beleza. Aí a gente tem esse carinha, serviço de e-mail. Beleza, né? Quem nunca viu uma classe chamada mail service, uma coisa do tipo assim? Então, beleza. Qual que é a responsabilidade desse cara? Mandar e-mail. Legal. Ele tem um método, obviamente, mandar e-mail. Beleza, até aí tranquilo. Aí começa o problema. A gente pega, dá o meu objeto de venda, eu procuro aquele cara de customer, passo para uma variável, e aí depois, quando eu quero definir o recipiente do meu e-mail, eu aí puxo o e-mail dele para isso daí. Qual que é o problema que a gente tem aqui? O mail service, ele não está preocupado, ele não se interessa a respeito, e não é a responsabilidade dele saber exatamente todo o domínio do customer. Tudo que ele precisa saber, cara, eu só preciso saber para quem vai. E aí eu vou mandar. Eu não preciso saber se o customer, se ele é um objeto completo ou mais complexo, que ele vai ter muito mais atributos ou outras funcionalidades dentro dele. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pedindo para que o sale, que não tem absolutamente nada a ver em si, ele só tem a relação com o customer, que é um segundo cara de domínio dele, para que ele passe para a gente o customer e que a partir dele a gente pegue isso daí. Cara, não seria mais direto entre pontos A e B eu partir por uma reta onde eu posso chegar e passar? É o propósito da reflexão, do objetivo. Você analisar quando você tem esses cenários em que você está passando objetos de um para o outro. Vamos supor, por exemplo, imagina que você está trabalhando com um usuário e para esse projeto você está passando a mesma instância de banco de dados que passa para o outro, mas que no meio do serviço, sei lá, você vai ter uma questão da parte de mensagem que vai consumir com uma outra coisa, mas que vai ter depois no final de um método complexo uma outra chamada de banco. Então, aquela mesma instância você vai passar para ele e aquele método todo sequer consome esse objeto de banco. Nesse caso, por exemplo, o mail service, ele não consome o customer, ele não precisa, ele precisa só do e-mail. Então, uma coisa que é possível de fazer aqui dentro, ao invés da gente ter essa volta toda de chegar e ter essa dependência, tudo que a gente precisa fazer, a classe sale continua a mesma com o atributo dela, com a diferença que eu simplesmente, poxa, se eu sei o que eu vou receber dentro do meu domínio do mail service, eu simplesmente posso passar para ele um e-mail para lá. Ele é o detentor daquela informação. Por alguma razão, o meu objeto de venda, ele tem uma relação muito intrínseca com o meu objeto de customer. Então, eu não estou focado de quebrar esse cara agora, eu vou continuar mantendo esse tipo de ligação. Só que ao invés de eu passar todo o objeto, eu passo só aquilo de informação que eu preciso para aquele cenário. Para que quando eu precise trabalhar com o meu service, eu já estou com o meu objeto de sale, sei lá, beleza, eu só preciso simplesmente me dar o e-mail desse customer, me dar o e-mail desse cliente. Defina como recipient e ele acaba passando para frente. Aí, dessa forma, a gente deixa o mail service totalmente ignorante sobre o objeto de customer. Ele não quer saber, por exemplo, o endereço dele, ele não quer saber outras informações dele. Isso daí pode ser carregado na template, alguma coisa. Não é do domínio dele saber isso daí agora. Então, a corrente de mensagens é isso. Você está passando de um objeto para o outro as mesmas chamadas. Você pode identificar esse smell e pode fazer esse tipo de alteração dessa forma. Lentidão nos testes. Quem aqui tem uma base de testes na aplicação que vocês trabalham? Quem aqui tem? Com que frequência que essa aplicação roda, mais ou menos? Tipo, sei lá, uma vez por dia, uma coisa assim. Levanta a mão, mais ou menos, quem essa base de teste roda em menos de 2 segundos. Menos de 5? Menos de 10 minutos? Enfim, um problema muito comum, depois que a gente aprende um pouquinho, a gente vai mudando algumas coisas, mas um problema muito comum é quando a gente vê que a gente começa a colocar dependências dentro dos nossos testes.
Vamos supor, eu começo geralmente fazendo os meus testes, sei lá, para alguma questão que eu estou fazendo meu teste da minha entidade e eu vou persistir lá no banco, então eu vou fazer num certo momento um save. Pô, mas quando eu estiver rodando o teste, cara, eu sou safo. Eu não vou bater direto no meu MySQL, no meu Postgres, no meu banco lá direto. Eu vou botar um SQLite aqui, beleza, vou deixar rodando ali, beleza, bacana, porque depois eu só dou um truncate, é sucesso. Beleza, eu não vou estar, acabando com o dia de ninguém, nem com o meu. Então, beleza. Só que tem um custo para você estar fazendo isso daí. Você vai ter que abrir uma conexão, você vai ter que manter essa conexão, você vai ter que ficar toda vez se preocupando em que a cada teste que você roda, você vai ter que inserir e depois você vai ter que limpar. Porque se você não limpou, cara, aquilo tudo que você está fazendo de sujeira antes vai acabar atribuindo nos próximos testes que executarem. E você não consegue mais garantir a confiabilidade dos testes, porque eles estão começando a ficar enviesados. E isso faz com que eles comecem a ficar mais lentos, porque toda vez você vai estar fazendo essas chamadas, essa troca de chamada, truncate isso e limpa aquilo, cara, vai ficar um inferno. Então, cara, como que você pode fazer uma das coisas mais simples disso daí? É usar a parte de mocks e stubs. Ou seja, eu não vou bater no objetivo real, eu vou bater numa coisa que está totalmente fora, que simula o comportamento para mim. Isso vai me permitir que eu tenha o mesmo tipo de resposta, porque para os meus testes, tanto faz se eu estou batendo no web service externo real, ou se eu estou, sei lá, batendo num TXT parseado, ou se eu estou batendo num banco de dados. Ele só precisa trabalhar com a informação input, output. Ele não precisa se preocupar com isso daí. Então, poxa, se eu consigo mover esse cara usando técnicas de mock stub, por que não? Eu não vou aprofundar na parte do mocks e stubs em si, mas eu vou mostrar um exemplo. Esse daqui é o nosso, lá no Pagame, esse daqui é o nosso SDK de PHP. E a gente tem uma base de pelo menos uns 300 testes unitários rodando dentro dele, que faz 300 testes ou uma média de 300 inserções. Deixa eu executar aqui. PHP, Eldor. Beleza, 703 milissegundos. Por que eu estou mostrando exatamente esse exemplo? O nosso SDK, assim como outros SDKs, eles têm que se comunicar direto com a API, ou seja, um sistema externo. Então, dentro do nosso teste, já tem o próprio mock em si a respeito da parte do Guzzle, para que ele não tenha que se preocupar exatamente em ficar batendo no sistema real. Se ele estivesse batendo no sistema real, numa API, no endereço correto, ele com certeza ia acabar levando mais tempo. Mesmo se ele estivesse batendo no boilerplate local, mesmo se ele estivesse batendo na questão real, ele vai acabar consumindo mais tempo. E uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente a respeito da parte de refatoração é que é muito bom que a gente tenha testes que rodem rápido. Porque rodando rápido, a gente vê os problemas mais rápido ainda. Então, a gente não precisa ter que se preocupar em, minha suíte de testes leva 20 minutos para rodar, e eu vou ficar poxa, ok, né? Não, beleza. Vamos lá rodar, dá o play, vamos lá tomar um café, beleza. Aí volta, daí depois quando volta, você vê aquela tela vermelha, parecendo Cidade Alerta, cara. O Datena tá sambando com um monte de sangue na sua tela. Mano, não deixa. Roda mais rápido isso daqui. Você não precisa ficar demorando isso daí, todo esse tempo. Então, se vocês têm esse tipo de coisa, esse tipo de problema, ou identificam esse tipo de problema em base de testes de lentidão, uma das alternativas é mocks e stubs. Você pode estar mudando e aí, belezinha. Qualquer coisa, o nosso SDK está no GitHub, é público. Então, é disclaimer, mas enfim. Classes de dados. Cara, quem nunca tem aquela questão da parte de códigos em que simplesmente ele só tem getters e setters e eles não fazem mais nada a não ser getters e setters? O objeto é totalmente dumb, é totalmente pateta, não serve para nada, a não ser ficar carregando informação. Ele é um cesto. Ele é um balaiozinho que você vai lá, coloca a bola e depois passa para o outro vai lá, pega a bola. E nossa, depois você faz o que com esse objeto? Cara, pertence para nada. Cara, muito bem, esse objeto você poderia substituir por qualquer outra coisa dentro do seu código. Você pode substituir por um array, um SD class, qualquer outra coisa que você queira fazer. Você não precisa nem sempre criar um objeto, como um contrato, como tem que ser. O objetivo aqui é para a gente identificar classes cujo único propósito é de manter esses dados através da aplicação e questionar se elas são válidas, se o propósito delas é exatamente isso daí. De repente, a gente tem entidade que, por regras de interface e contrato, a gente precisa. Então, a gente mantém esse cara. Isso aqui é o carinha básico, original, uma classe produto, 3 atributos. Tem o nome, tem a descrição e tem o preço. Vejam bem que os atributos todos ali estão públicos. Isso daí é uma identificação da parte de code smell. Se suas classes são de dados, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a fazer a parte de encapsulamento. Você não pode simplesmente deixar desse formato assim público. Então, beleza. Vamos mudar para private e vamos mudar para público. Muitas vezes eu pensava que essa ideia, na verdade, de private era simplesmente por questão de segurança, porque eu não quero que ninguém mexa, porque eu não quero que ninguém mexa. Mas não, é por questão da parte de contrato e orientação a objetos mesmo. Então, você deixa dessa forma, ok, beleza. Já estou simplesmente colocando agora já um propósito para aquilo dali.
tem essa forma de manipulação para esse cara e pronto. Ou então eu posso simplesmente fazer dessa outra forma. Opa. Beleza, moveu. Eu tenho de novo a minha outra classe de produto e eu tenho a minha classe de cart. E por alguma razão no mundo, a minha classe de cart, ela tem uma operação matemática ali que ela simplesmente calcula o total do produto. Eu pego ali o total do produto, defino para ele que é o preço da soma, mais, aliás, multiplicado pela quantidade dele. Então, beleza, né? Legal. Mas será que o cart devia estar fazendo isso? Será que é responsabilidade dele? O cart ele só tem que manter a seção do usuário por alguma forma na minha loja. Eu não tenho que me preocupar exatamente em calcular. Regra de cálculo, se eu começar a colocar dentro dele, quer dizer que se a empresa que eu trabalho, se ela mudar uma outra regra de cálculo, eu preciso fazer um deploy, eu preciso atualizar direto em produção isso daí e derrubar a seção de todo mundo que está comprando, ou afetar a seção que está de alguém, ou fazer um deploy às 3 horas da manhã de um 30 de fevereiro, porque aí não vai ter ninguém lá, só para cair numa questão de sorte. Então, poxa, se as informações como de preço, e principalmente a parte de preço, elas estão no meu objeto da parte de produto, eu não vou ter mais uma classe dumb, de simplesmente carregar informações. Eu vou passar a lógica dela para que ela possa exatamente trabalhar assim para mim. Então, aquele cara que não me parecia muito bem a parte de responsabilidade, nesse caso, o CodeSmell identificando aqui, é que a gente está vendo que ele tem essa responsabilidade de cálculo, mas que não parece ser exatamente dele, pois as informações são de domínio de outro objeto, eu estou movendo para esse cara. Então, simplesmente, poxa, se ele já tem o price, beleza, me diz a quantidade, eu calculo o meu preço, e depois, quando eu estiver no meu cart, eu só preciso consumir esse cara. Eu não tenho que mais me preocupar em deixar o método de cálculo no cart em si. Ok, isso daqui pode dar um problema ainda a respeito do exemplo de como eu comentei, de você ter que fazer um deploy se a regra de cálculo muda, mas, se mudar, você pode acabar tendo alguma outra variação fora disso daí. Você pode ter uma configuração. E dentro do exemplo do cart, esse cara sai, volta para o objeto que, na verdade, só pertence ao domínio daquela informação. E aí você deixa ele mais conciso. Código duplicado. Objetivo: identificar a duplicação evidente ou não de código e movê-lo para dentro de uma única estrutura. Um detalhe que eu observei, acho que a gente também consegue observar bastante, é que tem muita questão de código duplicado que é evidente, que é quando a gente vê que o método tem o mesmo nome, que faz a mesma coisa, que por aí vai, e se ele está copy-paste pelo código todo, mas tem questões implícitas, que essas são um pouco mais intrínsecas de a gente poder observar. Você tem que realmente ter um conhecimento mais à base do seu código todo para ver exatamente como ele funciona, para poder colocar esse tipo de informação lá dentro. Então, poxa, de repente eu tenho 2 métodos distintos que têm propósitos bem relevantes na minha base de código, mas a estrutura que está dentro deles, que percorre, que faz todas as coisas que ele faz, é meio que exatamente a mesma. Então tem um padrão aí, tem um CodeSmell aí. Então vamos agir em cima desse cara. Como é que a gente pode acabar identificando essa duplicação? Isso daqui é um exemplo real de uma situação que eu já vi, em que a gente tinha algumas coisas que, tinha um projeto que ele estava dentro de uma namespace core, porque, não sei, sempre tem uma questão de uma namespace core de algum lugar, que ele simplesmente gerava uma slug. Esse aqui foi um caso bem conhecido mesmo, que para a gente ficou bem marcado, principalmente para mim. Então, beleza. Ele pegava esse array, um outro array, dava todo esse str lower, preg replace, plá, 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 e aí cuspia. Ou seja, você mandava a string para ele e ele te devolvia no formato para você poder colocar na URL. Beleza, verboso pra cacete, mas funciona, né? Legal. Eis que, em outra parte do código, tinha um método chamado slugify, que ele fazia uma parada bem legal, né? Ele fazia toda a parte de preg replace, convir, preg replace de novo, 30, fazia uma sequência de limpada, era bem comentado, tal, beleza? Pô, nossa, isso aqui parece bacana. Tem até um early return ali, pô, bacana, pô, que legal. Massa, né? Mas faz exatamente a mesma coisa. Recebe string, devolve slug. E não só contente, tinha um outro terceiro cara. Tinha um outro terceiro cara lá, o create slug, que ele fazia o mesmo inferno. Ele é só uma diferença, uma abordagem diferente. Ao invés de ter 2 arrays, não, ele tem um array. Em que o cara que precisa ser mudado é o índice, o cara que vai mudar é o valor. E mano, peraí, a gente tem 3 caras, velho. E exatamente isso daí foi um detalhe bem interessante. Eu estudando para essa palestra, eu dei uma sacada, que era uma parada que, pra gente, às vezes acaba passando despercebido. Mas para mim, quando eu li isso daí, para mim foi o boom. Entendi total o porquê que isso daí aconteceu. Esse aqui é um caso de duplicação totalmente evidente. Mas por que isso daqui aconteceu? Quem aqui já ouviu falar sobre Conway Law? Alguém aqui já ouviu falar sobre Conway Law, Lei de Conway?
É uma parada sobre organização de empresas que é bem legal. Sério, é bem bacana. Ela é uma regra intitulada, eu não lembro agora exatamente, é de um livro bem famoso na parte de empresas e startups. Mas, enfim, não vou entrar no detalhe agora, eu vou falar da regra em si e explicar o porquê. Ela explica que toda a base de código, ou melhor, toda organização de comunicação de uma empresa, ela vai ser refletida na base de código. Ou seja, você quer saber como é que funciona a comunicação de uma empresa? Olha o código dela. Olha como está saindo lá dentro. E, cara, era um cenário muito complicado, porque a gente tinha times distribuídos, até em países, e esses times não se conversavam. Então, cara, a gente tinha um repositório core que tinha lá de uma galera que chegava e fazia as coisas lá dentro. E beleza, legal, joia. Depois, quando a gente batia o olho, pô, mas espera aí, está duplicado, por quê? Será que essas pessoas não se decidiram se comunicar para evitar isso daí? Pô, cara, não, tem uma parada aqui que já é a hora, já está aqui, pega isso daqui, vamos tentar fazer uma forma que isso daí mova do core de uma vez por todas, para que todos possam se beneficiar, para que a gente não comece a ter essa mesma função, e vamos decidir ela melhor, vamos colocar testes para ela, vamos fazer alguma coisa do tipo. E aí, beleza. Esse é um caso de duplicação evidente, que foi bem curioso, e para mim, nessa questão, me ajudou bastante a entender essa parte de Conway Law. É bem bacana esse detalhezinho. Técnica 8, violação de estilos. Isso daqui é uma das coisas mais comuns, né? A gente conhece bastante a questão da parte de PSR, de padrão, de standard, de tudo mais que tem. Então, é basicamente, poxa, eu quero que o código seja compliance a respeito disso. Não só por ter uma badge, mas é porque tem um padrão, tem um motivo por detrás disso. O lance de você seguir um padrão é para que pessoas não acabem perdendo tempo para entender teu código. Se a pessoa conhece o padrão que você está usando, a pessoa vai olhar e vai identificar e vai conseguir funcionar de boa. Então, beleza. O objetivo aqui é para a gente identificar código que não se adequa às convenções de estilo e facilitar a adoção dos mesmos. Ou seja, vamos ver exatamente o que não está compliance e vamos fazer isso daí começar a funcionar. Nesse caso aqui, estou na janela errada. Mas, enfim, eu, mais uma vez, acabei fazendo Makefile, que eu sou meio doidão de Makefile, eu gosto. Eu fiz aqui uma regrinha, todo mundo, quem aqui conhece CodeSniffer, acho que, ou melhor, seria quem não conhece, mas tudo bem. É bom, CodeSniffer, análise estática com relação da parte de padrão de código, da parte de PSRs. Então, beleza, a gente vai rodar aqui na base de código. O código que tem aqui, em 8... é de um projeto antigo, foi um dos primeiros projetos que eu fiz para mim, por questão de curiosidade, era um Lorem Ipsum. Quem aqui conhece o filme Evil Dead vai lembrar, eu fiz um Lorem Ipsum com frases do filme, just for fun. Enfim, e obviamente o código é bem zoadinho. Então, eu vou rodar esse cara para identificar esses caras dentro do meu código. E, obviamente, vai ter um monte de regra que ele vai estar quebrando. Então, o CodeSniffer é a ferramenta padrão para isso daí. Você quer que seu código seja compliance, usa ele. Ele vai te identificar esse tipo de coisa. Mas roda ele alguma coisa tipo de CI, não fica rodando ele na mão toda vez. A análise estática nunca tem que ser rodada na mão. Toda vez que você perde tempo rodando a análise estática na mão, você mata um bebê foca. Não mate bebê foca, gente. Técnica 9, mudar o código antes de mudar os testes. Isso aqui é meio curioso, porque quando eu bati de olho a respeito disso daqui pela primeira vez, eu fiquei pensando, cara, a gente prega TDD pra caralho, a gente fala, não, escreve teste primeiro. Por que eu vou querer mudar o código antes de fazer o meu teste? Beleza. O objetivo da gente fazer aqui é de você fazer um health check nos seus testes. É saber se eles estão realmente, de fato, testando a sua aplicação. Porque, cara, se você acabar mudando a tua aplicação por alguma questão, e ele simplesmente, cara, por alguma questão sei lá, você mudou, você sabe que o comportamento mudou, você sabe que aquele teste que fazia aquela sessão, ele vai acabar dando ruim. Cara, rodou teus testes passaram? Meu amigo, desculpa, mas os testes estão ruins. Os testes estão dando o que a gente chama de falso positivo para você. E aqui vamos supor que, sei lá, a gente tem esse cara, que é a minha classe full, ela tem um método que chama o createCustomer, que ele vai estar cadastrando o consumidor de uma forma XYZ. Banco de dados, arquivo, whatever. Não se pertence ao domínio aqui agora. Beleza, vamos dar um getCustomers. Vamos supor que simplesmente eu estou batendo esse cara para criar um request para esse endpoint. Vamos supor que essa forma de criar é através de um serviço externo, um web service. Então, eu estou criando customers, fazendo um post, uma request HTTP para lá. So far, so good. Beleza, está na pasta 9. Vamos supor que o nosso teste
o teste da minha classe full. Beleza, né? Ele tá tudo ok. A gente tem um cara ali que faz um create customer. Vamos ver se ele vai criar o mesmo cara. E aí ele tem o meu full, né? Ele tá ali no meu objeto. Ele tem o meu for, que vai iterar ali pelas 5 vezes ali para criar 5 caras. E ele vai esperar que depois ele tenha aquele assert equals. Opa, eu criei 5 caras. O que aquele sleep está fazendo ali? Alguém tem noção do porquê que aquele sleep está ali? Simplesmente porque, cara, por alguma questão de regra, eu tenho algum problema de delay na persistência e na consulta. Então, por alguma questão, para que o meu teste funcione bem, poxa, eu vou meter um sleep ali. Beleza, Champs, tá certo. Então, beleza, o que acontece nesse tipo de problema? Toda vez que eu fizer uma alteração de comportamento no meu create request, seja qual for o tipo de manipulação que ele faça, vamos esquecer o fato de ele fazer a request HTTP, mas qualquer manipulação que ele faça ali, por causa desse sleep, esse teste sempre vai dar, beleza, campeão, tá legal pra caramba, seu teste tá passando. E tipo, poxa, na verdade não tá, se eu tirar aquele sleep, o teste quebra. Então, precisa ter esse tipo de atenção. Se você alterar o seu código primeiro, seus testes precisam quebrar. Isso é muito importante para a gente poder testar. E não descartem TDD não, gente, isso é bom. E 10ª técnica, reduzir a quantidade de condicionais. O objetivo aqui é a gente identificar e diminuir a quantidade de tomadas de decisão dentro do meu código. É a velha questão, tipo, quem aqui já viu aquela questão do if Hadouken? Que é um if. Parece um ângulo de 90 graus, assim. Então, é você identificar esses casos lá dentro. Porque, cara, você está tomando muita decisão. Você pode fazer um early return para esse cara. Você pode não se preocupar em fazer todo esse processo. Você não vai precisar, tipo, se eu estou validando isso, depois no final você vê, cara, não faz isso. Pratica uma coisa mais direta e reduz a complexidade do seu código. Como a gente está falando de standard, de usage code, para a gente poder ver condicionais, a gente também pode usar a ferramenta de análise estática, o que é muito bom, você ganha tempo. Uma vez definidas, configuradas, cara, você nunca mais tem que ficar fazendo de novo na unha. Vou ver PR para ver quantos if o condenado fez. Cara, não faz isso. Deixa um automático fazendo isso daí para você. Aqui eu tenho 2 classes específicas que é do mesmo carinha ali. Eu vou puxar um pouquinho mais aqui para baixo para ficar um pouquinho mais fácil de ver, depois eu vou abrir ali embaixo para a gente ver a execução. Então, beleza, eu tenho essas 2 classes, elas fazem todos esses mesmos processos. Uma é uma comunicação exatamente da parte de API do endpoint. Ignorem os requires, por favor, gente, mas enfim, é código velho, gente, por favor. E esse cara é o cara que fazia a parte de frases do Evil Dead. Então, beleza. Quantas decisões será que esse cara está tomando? Cadê? Tá na aba errada. Aqui, legal. Quantas decisões será que esse cara está tomando? Beleza, ele tem todo esse array aqui, tem mais esse array aqui. Aí, beleza, tem esse cara de make, senta-se, eu fiz, não me envergonha não, gente, eu fiz. Eu passo bom de refatoração, vejam, tenham vergonha do que você fez. Enfim, a gente tem o clássico for Hadouken. Então, beleza. Análise estática, né, Davi? Como é que eu vou fazer, então, para observar esse cara? Vou aumentar aqui. Mais uma vez, eu vou confiar no meu velho amiguinho... editor 10. Eu vou confiar no meu velho amiguinho Makefile, que, olhando aqui de novo, se eu vim aqui dar um tab... Tá ali a receitinha. Eu estou usando de novo o Mass Detector, só que agora eu estou usando ele com o Rule Set Custom. Quem já viu as ideias do Rule Sets, do Code Sniffer, o Mass Detector meio que funciona da mesma forma, você pode criar as suas regras. Então, da mesma forma, deixa eu ver, Rule Set, eu posso criar um XML onde eu estou dizendo a regra. Nesse caso aqui, o que eu vou observar com essa questão da parte de condicionais é a parte de complexidade ciclomática, que é uma forma matemática de você contar quantas decisões seu código está fazendo. Ou seja, para cada uma daquelas decisões de tomada de if, ele vai somando, vai incrementando. Nesse caso aqui, eu estipulei que a regra não pode passar com o valor máximo de 5. Então, qualquer coisa que tiver mais de 5 decisões, cara, meu código vai pegar. Beleza. O meu método ali, API, tá mais ou menos tipo na linha 10.
A linha 18. Ok, beleza. Deixa eu ver aqui. Esse método aqui, API, ele está pelo menos com código de... Ele está com uma soma de 8 de complexidade ciclomática. Ele faz 8 tomadas de decisão dentro desse método. Se a minha regra é 5, eu preciso mexer nesse cara. Ou seja, eu não preciso abrir o code review direto e ficar passando o pente fino para ver exatamente se tem ou se não tem. Deixa uma ferramenta estática para fazer essa análise para mim. Eu ganho tempo. Esse cara vai rodar muito mais rápido do que eu olhando. E quando ele mostrar para mim, eu já vou direto no ponto. Eu não preciso dar essa delegação por todo o tempo para mim. Beleza. Depois dessas 10 técnicas, aquele carinha, basicamente, que começava dessa forma, tipo assim, que a gente começou, tipo, o bichinho ali, o bichaninho que começou pequenininho ali, se estrubicando ali, depois dessas 10 técnicas, vai virar um puto gato guerreiro, cara. Porra, puta merda. Tipo, beleza, a gente vai começar a fazer aquele nosso código que estava mais zoadinho, que estava mais capenga, que a gente tinha vergonha, a gente vai fazer ele ficar melhor. Ou seja, a gente consegue fazer a nossa base de código continuar a prover valor para a gente, que é importante para o nosso negócio. Não é tipo tão simplesmente a gente fazer do zero toda vez. Tem que manter. Conclusões, agora depois desses exemplos, importância técnica. Como já que eu falei de He-Man, eu vou falar de He-Man de novo, porque eu gosto de He-Man. Beleza, né? No episódio de hoje, o He-Man, como ele fechava o desenho. Conclusões que a gente tem aqui. Refatorar ele sempre é um meio para um fim. Ou seja, toda vez que a gente tiver a intenção da parte de fazer uma alteração da parte de design do código, lembre-se, isso é uma forma de se atingir um objetivo. O objetivo pode ser técnico, pode ser de negócio, pode ser de entrega, mas você tem que ter um objetivo para aquilo que você está fazendo. Então, sempre tem esse fim, esse objetivo claro na sua mente. Senão, você vai acabar se perdendo. Você vai entrar numa espiral de perfeccionismo e, cara, você nunca vai terminar. Lembra que o código nunca é perfeito. Sempre vai poder melhorar. Então, faça o objetivo muito claro para você poder fazer a alteração. Conheça a sua aplicação e saiba reconhecer code smells nela. Não quero refatorar, mas não sei por onde começar, porque o meu sistema é ruim, chato, fedido, e eu quero melhorar ele. Beleza, é fedido? Cara, vamos começar a analisar a parte de code smells? Beleza. Tem um cheat sheet que eu vou colocar aqui na lista, aqui, que é bem antiguinho, eu vou colocar depois na lista de referências, que ele literalmente, cara, é a dádiva, saca? Tipo, a gente fala que, pô, não, é difícil identificar essas coisas. Cara, ele literalmente ele é uma tabela. Ele tem 2 colunas. Na primeira coluna, ele mostra code smells. Quando você identificar esse tipo de problema, a outra coluna indica qual é o tipo de refactoring que você pode fazer. Então, pô, cara, quando eu sei identificar os problemas de code smell no meu código, eu já tenho um guia para me ajudar exatamente como eu consigo começar a atacar esse cara. Eu não fico mais naquela questão de tipo, mano, esse bicho é feio, cara, eu vou tomar rasteira pra caramba. Não fica assim, ele te ajuda para guiar nisso daí. Peça ajuda de seus colegas. Por mais conhecimento e experiência que a gente tem o nosso ponto de vista com o nosso conhecimento, com base das nossas experiências. Pedir opiniões do colega, do resto da equipe, é essencial, porque essas pessoas têm outros pontos de vista. A gente aprende também junto com os colegas no trabalho, então isso daí vai ajudar a gente também. E lembrar, a única certeza sobre software é que ele muda. Nunca se apegue ao seu código. Ele não vai ser o mesmo amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou 10 anos depois que você não estiver mais trabalhando lá. Ele vai mudar. Não se apegue ao ponto de que ele sempre vai estar do mesmo jeito bonito. Não se apegue a isso daí. Essas aqui são as referências. Eu poderia ter colocado a questão dos livros do Martin Fowler, de várias coisas, mas eu coloquei algumas que não são tanto convencionais, principalmente para a gente da parte de PHP, porque eu acho legal pra caramba a gente ter algumas outras referências de outros conteúdos. Aquele podcast de Developer Tea é muito legal, ele fala bastante sobre alguns temas mais filosóficos assim, e nesse episódio ele fala o porquê da refatoração. O Legacy Code Rocks é um podcast específico de uma empresa chamada Corgibytes, nos Estados Unidos, que é uma empresa que ganha o pão deles refatorando o código dos outros. Literalmente isso daí. É bem bacana. Eles são uma consultoria tipo lá baseada nos Estados Unidos, que é muito legal. Essa palestra do RailsConf, mesmo falando de Rails, ela é essencial para a gente começar a aprender a identificar code smells no código. Eu realmente recomendo. Ela é do caralho, essa palestra. O cheat sheet que eu comentei, né, que é da Industrial Logic, Smells to Refactoring. E esse site Refactoring Guru, cara, eu acabei achando no meio da pesquisa das coisas, eu achei legal pra caramba, porque, eu li o livro do Martin Fowler, mas eu não entendi muito bem, eu achei meio rebuscado, não caiu muito bem pra minha ficha. Esse Refactoring Guru, ele triturou, cara, ele literalmente colocou os exemplos de uma forma bem didática, bem legal, e com exemplos práticos também dessa parte de refatorações dos guias ali. E é isso aí.